Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Nesse vídeo aqui, quero analisar com mais calma a situação dos candidatos da chamada terceira via sem Ciro Gomes. Na verdade, vamos até ampliar um pouco, pegar dos candidatos que estão do Ciro para trás, para tentar entender se nessas eleições nós teremos uma eleição, digamos, tripolar, né, com 3 candidatos se destacando, ou se há espaço para uma quarta alternativa aí, ou um quarto nome com maiores chances aí para o eleitor escolher em outubro de 2022. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistir do vídeo e gostar, manda o like. Se não gostar, deixa o dislike, comente, compartilhe. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Bom, primeiro, antes de eu trazer os dados, eu quero dizer assim, eu não acredito 100% em pesquisa. A gente tem que observar metodologia, tem que ver que assim, mesmo que ela seja um retrato do momento, cada um com a sua metodologia, vale destacar que se, né, as eleições fossem hoje, porque essa é a pergunta, em quem você votaria se as eleições fossem hoje? É importante lembrar que se as eleições fossem hoje, nós teríamos tido, né, nas últimas semanas, nos últimos 45 dias, campanha nas ruas, não só do presidente, mas também dos governadores, candidatos ao Senado, deputados federais, deputados estaduais, enfim, você poderia estar pedindo voto, levando número, coisa que não pode acontecer ainda. Nós teríamos tido também debates na televisão. Ah, mas o fulano não vai, pega mal, então mesmo isso seria repercutido junto aos eleitores. Campanha na televisão, palanques formados nos estados, vices definidos, nada disso nós temos hoje. A gente sabe que o Alckmin tende a ser vice do Lula, né? Falta só bater o martelo, mas um já fala como se fosse vice do outro, enfim, viraram amigos depois de serem inimigos, em que o Alckmin, só para lembrar, dizia que Lula queria voltar à presidência em 2018 para o criminoso voltar à cena do crime. E agora o Alckmin parece que esqueceu disso. O Alckmin que falava que o PT desastrou e quebrou o país com a Dilma. E agora, será que desquebrou? Foi mentirinha? Ele se enganou naquela época? Realmente, né, a gente tem aí essa definição, mas Bolsonaro, Ciro, o próprio Dória, né, ninguém sabe ainda quem será o vice desses, né? O Braga Neto, tudo indica, será o vice do Bolsonaro, mas também não bateu o martelo. E a IPESP, né, um instituto que merece algum respeito sim, divulgou, né, a sua pesquisa nesse dia 6 de maio. Eu analisei um vídeo mais cedo aqui, né, uma análise mais ampla, e merece aqui uma atenção especial, né, do Dória para baixo, né, pegando aqui o Dória, Janone, Simone Tebet e Luciano Bivar. Vamos ver que a situação deles é muito complicada para tentar, inclusive, passar Ciro Gomes e, quem sabe, quebrar a polarização. Vamos pegar o Dória, ele aparece com 3% nas intenções de voto, menos da metade do Ciro, que nesse instituto apareceu aqui com 8%, mas o Ciro em outro já pontua 9% até 14%. Dependendo do cenário, insisto, de quem fez a pesquisa. O João Dória ele vai usando aqui de 3, 4, quando muito consegue beliscar um 5 num cenário mais reduzido. Pode crescer? É claro que pode, mas para a gente observar a chance disso acontecer, tem 2 pontos importantes, potencial e rejeição. A rejeição do Dória é muito alta, 55%, e o potencial dele é de 35%. 5% diz que votaria nele com certeza, 30% poderia votar. Comparando com o próprio Ciro aqui em relação ao Dória, que é o que está mais perto do candidato do PDT, ou pré-candidato, para ficar aqui certinho na fala, o Ciro tem 12 de votaria com certeza e 40 de que poderia votar, somando 52. O Dória tem 35. E vejam que a rejeição aqui é maior que o potencial. É o mesmo caso do próprio Bolsonaro, que tem uma rejeição de 60 e um potencial de 38. Mas é claro que isso aqui pode oscilar e pode mudar com o tempo. E o Dória só não é conhecido por 8% dos entrevistados. Então, esse aqui é um ponto importante a ser destacado. A gente tem também aqui, por exemplo, a Simone Tebet. Ela aparece com 1% nas intenções de voto, mas ela tem um potencial de 15%. Isso aqui é importante, sendo que 2 disseram que votariam nela com certeza e 13 poderiam votar. Mas vejam a rejeição, 35%, mais do que o dobro do potencial. E aí, 49% dizem que não conhecem a Simone Tebet para opinar. A Simone, inclusive, ela tenta argumentar de que por não ser muito conhecida, é normal que ela fique abaixo nas pesquisas. Tem sim um fundo de verdade nisso, mas quando a gente observa que 50% dos entrevistados opinaram,
né? 49 não conhecem, 1% não soube, mas 50 opinaram. Mas destes 50, 35 não votariam nela de jeito nenhum. O que nos leva a crer que na medida em que ela for ficando mais conhecida, o potencial pode até aumentar, e pode mesmo, mas a rejeição pode aumentar numa proporção maior. O mesmo caso do Janones, aparece com 2% nas intenções de voto, tem um potencial de 10, sendo que desse potencial, 2 votaria nele com certeza e 8 poderia votar. Mas vejam a rejeição que o Janones tem, 34% disseram que não votam nele de jeito nenhum. Então é mais do que o triplo do potencial. Então 54% não conhecem o Janones para opinar. Mas vamos de novo reforçar, 44% opinaram, desses 34% rejeitam Janones. Então, à medida que ele ficar mais conhecido, o potencial aumenta, mas a rejeição parece que aumentará numa proporção maior. Isso aqui, gente, é tudo assim, possibilidade, é uma questão lógica. Pode ser que não aconteça. Às vezes o cara faz uma ação nas redes sociais, dá uma entrevista que repercute muito e aí ele consegue até diminuir a rejeição, aumentar o potencial. Eu estou falando do que tem neste momento. A gente tem Felipe Dávila com 1% de intenção, potencial de 8, sendo que desses 1 votaria nele com certeza, 7 poderia votar, mas a rejeição do Felipe 36. Então a gente tem a rejeição mais que 4 vezes maior do que o potencial de voto. E para fechar a gente tem o Bivar, que não pontuou nas intenções de voto, tem um potencial de 5, sendo que 0 com certeza, 5 poderia votar nele, e tem uma rejeição de 39, quase 8 vezes mais de rejeição que o potencial. Então tudo indica que nós teremos uma eleição, né, digamos assim, tripolar, parecida com 2014, quando nós tivemos lá Marina Silva, Dilma Rousseff e Aécio Neves. A quarta colocada naquelas eleições foi Luciana Genro, do PSOL, que ficou com 1,55% dos votos. Aí Marina Silva ficou em terceiro com 21,32%, ela que ficou em segundo até a reta final, quando Aécio Neves veio numa crescente impressionante e passou a Marina, que naquela ocasião sofreu muitos ataques, né, dos petistas, enfim, da campanha da Dilma. E nesse ano, tudo indica que nós teremos 3 nomes mais fortalecidos, Lula e Bolsonaro, e em terceiro, Ciro Gomes, tentando fazer o movimento que o Aécio Neves fez, de crescer e superar e ir para o segundo turno. Mas é bom lembrar que nós teremos outros nomes. Sempre tem aqueles que estão ali para marcar presença, né? Eu respeito as candidaturas, mas Emael, Vera Lúcia e outros devem ser candidatos, né? Marcando a posição, né? Falando das suas ideias, das suas propostas, ok. O Dória, tudo indica que vai até o fim, né? Ele renunciou ao governo de São Paulo, tá aí insistindo, comprando briga do seu partido, mas sinceramente PSDB bem fragilizado, bem dividido, corre o risco de repetir Alckmin, que em 2018 terminou aquelas eleições, mesmo tendo maior tempo de televisão, dinheiro, palanque, com menos de 5%. Simone Tebet, não sei se ela vai conseguir resolver os problemas dentro do MDB. Então, tudo indica que nós teremos uma eleição aí, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes captando voto útil, captando voto do Neném, para tentar, insisto, chegar no segundo turno. E na minha opinião, se o Ciro for, seja contra Lula ou contra Bolsonaro, Ciro tem grandes chances de sair vitorioso como novo presidente do Brasil, aí assumindo no dia 1º de janeiro de 2023. Agora, quem assistir aqui e falar, não, William, mas eu adoro o Bolsonaro, acho o seu governo maravilhoso, tô fechado com ele. Tudo bem, eu discordo, mas respeito o eleitor. Ou se vier quem gosta, adora, ama, apaixonado pelo Lula, ok, né? Eu particularmente discordo, mas também respeito o eleitor. Mas, né, se quem chegou até aqui acha que a gente precisa sair desse presente, né, trágico, sim, muito ruim, né, nós temos inflação, combustível não para de subir, Bolsonaro não faz nada, mexeu na COAF, na Polícia Federal para proteger os filhos. Foi um governo negacionista, não tenhamos dúvidas. Claro que nem todas as mortes vão para a conta do Bolsonaro, não. Muita gente morreria mesmo, que a pandemia tá aí, matou gente no mundo inteiro. Mas o comportamento negacionista dele, presidente, e também do governo, Pazuello, ministro da Saúde, né? Que experiência! Bolsonaro que falou que ia ter um ministério técnico, né? Qual que é a experiência do Pazuello para dirigir a saúde? Ah, mas é porque ele era um especialista em logística. Puxa, se fosse, coloca ele como auxiliar, um secretário dentro do ministério, não como ministro. A gente sabia que o Pazuello estava lá simplesmente para atender os pedidos de Bolsonaro. Então, se você acha que tem que superar esse presente sem voltar ao passado, que na minha opinião
né, causou o presente, porque não existiria Bolsonaro se não fossem os erros e contradições do PT. Então, a minha sugestão é que você olhe para todas as alternativas, todas estas, né, todas elas vão aí, né, em algum momento falar de propostas, né, não estão falando ainda, apenas Ciro Gomes tem debatido projeto, né, com consistência, que não basta chegar e falar assim, não, tá errado, né, tem que melhorar a educação, tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a segurança. Isso todo mundo fala. Qualquer pessoa tem condição de falar que tem que melhorar o que está errado no Brasil. Mas se você não apresentar a solução, fica só mais um discurso vazio. Então, olhe para os candidatos. Mas, como eu mostrei para vocês aqui, quem está atrás de Ciro tem muito mais dificuldade do que ele, que além de aparecer pontuando bem melhor do que esses outros, tem um potencial de votos altíssimo, perdendo só para Lula, mesmo assim está ali encostado, tem uma rejeição baixa, tem militância, está debatendo o projeto, enfim. Você pode olhar para o Ciro e falar, ah não, mas isso aqui eu discordo, eu acho que ele exagerou nesse ponto. Ok, não tem que gostar de tudo, não tem que ser apaixonado pelo político, tem que ser apaixonado pelas ideias. E mesmo assim, ser apaixonado por ideias até que uma outra melhor apareça. Aí você falou, opa, pera, não, essa ideia aqui é melhor, vou colocar no lugar. Então isso é importante ser dito porque eu acho que o Ciro tem uma vantagem nessa questão do debate de propostas, fazendo um diagnóstico do porquê chegamos aqui, como sair daqui, como construir esse futuro. Enquanto o Ciro fez esse debate, outros candidatos ficaram por aí, simplesmente como o Dória, a Tebet, o Bivar, o Mandetta, os outros que faziam parte dessa terceira via, lembrando que a União Brasil rompeu e saiu, inclusive pode ser que após Ciro Gomes, há uma grande chance disso acontecer, né? Eles ficaram debatendo o que? Nome. Quem que vai ser o nome? E aí perderam tempo, a sociedade parece que foi cansando dessa discussão de quem que é a terceira via, não se fala nome, só fala terceira via, então o Ciro mesmo fez bem de ficar distante, né, dessa turma que foi se queimando com o tempo, e o Ciro foi, né, num caminho sozinho, solitário, falando o seu projeto, agrupando mais pessoas em torno dele, atraindo a militância. Então agora ele fica nessa posição privilegiada de poder lá na frente receber voto útil, que vai ser super importante para ele chegar no segundo turno. Fácil? Não vai ser. Isso aí o próprio Ciro está dizendo que a tarefa dele não é uma tarefa simples, até porque vai ter que lutar contra forças poderosíssimas desse país, mas é bastante possível porque chegamos num momento em que eu acho que o povo vai chegar nas eleições cansado dessas promessas vazias e precisando realmente de uma alternativa com projeto, e é isso que a gente tem que apostar. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.